Bom, então vamos deixar de falar do sistema operacional e vamos voltar mesmo para a questão da programação, que já está dando 9 horas já. Então, ó, uma aplicação Android, pessoal, ela é composta de um conjunto de componentes, como a gente tinha visto, tá? Activity, Intents, Content Provider, Service, Broadcast, Receiver, por aí vai, tá? Notifications, tem uma série de componentes que você utiliza para montar a sua aplicação. O principal que a gente vai começar a ver hoje, e a gente volta mais em detalhes na quinta-feira, é a ideia de atividade, certo? O activity, né? O que é essa activity? Activity, vocês podem fazer a relação como se fosse a interface gráfica de uma aplicação, certo? Em geral, uma tela que você está vendo no aplicativo, ele está associado a uma atividade, certo? Então, cada tela é como se fosse uma atividade diferente que está passando de uma para outra. Na prática não é bem assim, porque existe um conceito chamado fragments, que você pode ter dentro de uma mesma atividade várias telas, tá? Mas, para ficar mais simples de vocês entenderem, associe cada tela de um aplicativo a uma atividade, certo? Então, o Android, ele não tem bem um main, certo? Quando a gente vai criar um projeto, né, que vai virar depois um APK, um aplicativo lá na loja, ele não tem bem um main, que é aquele código que vai ser inicializado. O que acontece? O sistema operacional, ele vai procurar dentro do APK um arquivo chamado manifest, certo? O manifesto em português. Esse arquivo, que é o Android manifest.xml, ele descreve quem é a activity principal do sistema operacional, daquele aplicativo. E aí ele vai começar a executar o ciclo de vida dessa atividade, certo? Então, primeiro, ele vai procurar o método onCreate dessa classe, executar o que está lá dentro, depois ele vai começar a executar os outros métodos que definem esse ciclo de vida, né? Criar, startar e onResume, que é colocar na tela. Quando isso acontece, a atividade ela está em execução, certo? E alguns eventos podem ocorrer de tal forma que a aplicação sai da execução. Por exemplo, o usuário abriu um outro aplicativo, né? Então, aí ele vai para modo de pausa e depois parado. Ou então, abriu uma meia tela, né? Abriu uma meia tela. Então, a aplicação recebe uma notificação, por exemplo, que houve uma mudança de estado. E o usuário clicou de novo na tela, aí ela volta para o estado de execução, né? Ou então, quando o usuário vai lá e mata a aplicação, ou então ocorreu algum erro e o próprio sistema operacional matou o aplicativo, né? Ou você mesmo chamou um método para sair, ela vai entrar nesse estado aqui que é destruído, né? Não vai ocupar mais memória, certo? Na próxima aula, a gente vai brincar um pouquinho com essas mudanças de estado, tá? Bom, outro componente, pessoal, importante é a intent, certo? O que é intent? A intent vamos dizer, é um metadado que indica o que é que uma atividade tem intenção de realizar, certo? E aí, quando uma atividade quer realizar uma determinada tarefa que não está escrita dentro do código dela, ela vai buscar outras atividades que fazem isso. E para buscar isso, ela vai usar esse conceito de intent, certo? Intenções, por exemplo, podem ser transmitir uma mensagem, iniciar um serviço, abrir um arquivo PDF, carregar uma outra atividade, mostrar uma página web, abrir a lista de contato, discar um número, certo? Então, por exemplo, quando você vai lá clicar para abrir um arquivo PDF e ele te pergunta qual aplicativo você quer usar, ali é porque está sendo lançada uma intenção. Eu quero abrir esse arquivo. Tem alguma atividade capaz de abrir ele? E aí o usuário vai e escolhe, né? Ou então, quando você está num aplicativo, você quer compartilhar um texto. E aí ele te mostra vários aplicativos capazes de compartilhar. Como é que é feito isso? É através dessa ideia de intenção, certo? Bom, visualmente, pessoal,
É mais ou menos essa ideia aqui. Você tem uma tela, uma atividade, e você quer chamar uma tarefa. Que você pode saber quem é capaz de executar essa tarefa, ou então você pode delegar para o sistema operacional descobrir. Eu quero abrir um arquivo PDF, eu não sei quem vai abrir, mas eu estou com essa intenção. Então, você lança essa intenção e o sistema operacional vai procurar quem são as atividades registradas no sistema operacional capazes de abrir e executar aquela tarefa. No caso, o exemplo que eu dei é executar o PDF. Existem dois tipos, certo? Uma é implícita, que é esse que eu estou falando, que você não diz quem que você quer abrir, mas o que você precisa. E a outra que é quando você diz exatamente qual a atividade que você quer que abra, né? Nesse caso aqui explícito, a gente vai fazer isso dentro do nosso próprio aplicativo, né? Atividade, por exemplo, você tem duas telas do seu aplicativo, você quer que passe, ao clicar no botão, você passe de uma tela para outra, você vai fazer essa explícita e vai dizer qual atividade você quer abrir, certo? Bom, para desenvolver, né, pessoal, como eu falei, a gente usa o Android Studio, né? Ele está atualmente na versão 4.0, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês hoje, na versão 3.5, que é a que eu tenho instalado aqui. Eu vou ver se eu atualizo amanhã para a gente começar na quinta-feira a ver já na versão mais nova, tá? O que você vai precisar, né? Lá no laboratório, eles não precisavam porque já estava tudo instalado. Mas aí na sua máquina, o que você vai ter? Você vai ter que instalar o Java, né, o JDK, se você ainda não tem, né? E depois o Android Studio. Quando você baixa o Android Studio, ele vai baixar também o Android SDK, certo? Que é a parte que faz a compilação, empacotamento, e também é onde tem os emuladores, certo? Isso aí está tudo no Android SDK. E o Android Studio, ele te dá acesso a todas essas coisas, certo? Vocês podem deixar aí algumas perguntas que eu vou pegar aqui uma água para mim. Volto em um segundo. O Edvardo fez aqui uma... O pessoal, voltei. O Edvardo fez aqui uma pergunta. Na verdade, o Android Studio, ele usa o IntelliJ por baixo, tá? No caso, o Ricardo falando da tecnologia Cross, Ricardo vai depender da tecnologia Cross, né? Você viu que o professor Márcio, que ele disse é que no React, né, você utiliza um outro ambiente, né, de desenvolvimento, mas aí você gera o APK, né? Você gera o APK não, desculpa, o projeto, e aí você abre no Android Studio para realizar a compilação final, certo? Pessoal, tem nos slides que eu vou colocar para vocês, certo? O passo a passo de como é que faz o primeiro programa. Como a gente já está avançado, eu vou direto lá para fazer o passo a passo no Android Studio, certo? Para mostrar para vocês. Depois vocês podem ou ver o vídeo, que vai estar no YouTube, para fazer de novo, ou então seguir os slides, tá? O Graciano está perguntando qual linguagem de programação a gente vai usar, né? Eu vou, nas primeiras aulas agora, explicar em Java,
E em algumas aulas eu vou mostrar algumas coisas de Kotlin, tá? Que você pode criar projetos, né, nas duas linguagens, ok? Desculpa, projetos que podem suportar as duas linguagens, tá? Vou tentar aqui compartilhar a minha tela do Android Studio, galera. Vamos ver se vai dar certo.